Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao devocional Bíblia na Prática. Eu me chamo Tamires Lima e o tema de hoje é Três Passos para Cair. E lá em João 7:1 diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, passou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Só imagino me lembrar de algumas poucas vezes em 4 décadas de ministério, de quando alguém voluntariamente veio à frente e disse que havia feito algo de errado. As pessoas normalmente fazem isso quando são descobertas, não é verdade? Esse foi o caso de Acã, né? Existia pecado no acampamento dos israelitas e ele era quem o havia cometido, né? Deus deu instruções bem claras quando eles fossem atacar Jericó. Que toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro, que são sagrados, pertencem ao Senhor, deveriam ser levados, né, para a casa do tesouro. Lá em Josué 6:19. Essa foi a ordem do Senhor. Mas Acã pegou algumas dessas coisas para si, né? Pegou algumas coisas para ele. E Deus estava totalmente ciente disso. Ficou provado, sem sombra de dúvida, que Acã era o culpado, a razão da derrota de Israel em Ai, né? Quando as coisas ficaram mais claras, ele disse: Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, né? De 600 gramas, eu os cobri e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo, lá em Josué 7:21. Isso resume, eu vi, eu quis, eu peguei. É assim que a maioria dos pecados ocorre. Primeiro Acã viu, né? Primeiro ele visualizou, né? Viu. Não é a primeira olhada que nos coloca em um problema. É sempre a segunda, né? É as nossas escolhas. Então Acã quis ou cobiçou quando viu. Cobiça é um desejo intenso de ter algo que interessa, né? O quanto a quem isso custe, né? O quanto isso custe, não importa, a pessoa vai lá e pega aquilo. E por fim, Acã agiu, ou seja, ele olhou a segunda vez, desejou aquilo, cobiçou e então agiu, né? Muitas das vezes os nossos olhos, né, são uma porta para o pecado. Mas a Bíblia diz que se vocês não fizerem isso, estarão pecando, né, contra o Senhor. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram, né? Nada está desapercebido dos olhos de Deus. Os olhos de Deus sempre estão atentos e alertas para tudo. O pecado entrou em Acã, né? E a ira encontrou ele também, né? E ira não encontrou ele também. Não é uma questão de se irá encontrar, né? E sim de quando. Então, oremos assim, oração para que o Senhor possa nos livrar do mal, né? E lá em Mateus 6:13 diz assim: E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Essa oração, uma oração poderosa que o Senhor
nos ensinou, nos deixou como exemplo para nós, não é verdade? Então, oremos assim: Senhor, por favor, livra-nos do mal, do mundo, como também do mal, do pecado que habita em nós. Certamente seremos tentados, mas confiamos que o Senhor proverá o livramento de maneira que conseguimos suportar. Que o Senhor possa te livrar dos pecados, da cobiça, do olhar, do segundo olhar e da ação até o pecado. Que as mãos do Senhor possam estar em sua vida e que o seu nome seja glorificado e exaltado em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse é o nosso devocional de hoje. Espero que Deus tenha abençoado sua vida com essa palavra. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta, manda para um amigo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.